Eu vejo a contribuição britânica, se você quiser usar essa palavra, contribuição malévola, como uma das coisas mais perigosas que o Ocidente está fazendo neste momento. Ela apoiou simplesmente todos os julgamentos errados sobre a Ucrânia ao longo do tempo. E isso remonta a muito tempo. Quero dizer, Washington, a América herdou essa antiga histeria sobre a Rússia. And do you think that this entire Syrian E você acha que toda essa ofensiva síria é uma pura coincidência por estar acontecendo bem no final da presidência da Rússia no BRICS? Ou isso é algo que Erdogan poderia ter em mente? Porque você sabe, até o final do mês, a Rússia não estará mais liderando o grupo. Vai ser o Brasil, se não me engano. Então, dentro da dinâmica do BRICS, isso é bastante importante, porque a presidência rotativa é quem basicamente coordena todos os Sherpas e é quem recomenda quem poderia ser considerado para se juntar ou não. E claro, quero dizer, não há um secretariado central, mas a presidência é a coisa mais próxima que temos de um corpo organizador. E essa presidência rotaciona. Então, o fato de a Rússia estar fora agora pode realmente favorecer a Turquia, continuando seu relacionamento com ela, enquanto também mantém tessura à OTAN e mostra a aliança da OTAN, que é um membro útil, certo? Sim, o cálculo é muito difícil tanto para a Rússia quanto para a Turquia. Mas como eu disse, acho que a longo prazo, o relacionamento turco-russo é provavelmente mais importante do que o relacionamento turco-OTAN, que realmente não trouxe muitas recompensas para a Turquia. Na verdade, a OTAN, eu acho, está em uma situação muito estranha, com americanos e alguns europeus bastante irritados com o jogo um tanto solto da Turquia, estando disposta a comprar mísseis defensivos russos expressamente contra os desejos da OTAN. Mas, ironicamente, acho que a OTAN precisa mais da Turquia do que a Turquia precisa da OTAN. E minha impressão é que a Turquia provavelmente dará mais importância ao seu relacionamento com a Rússia e achará que pode se safar disso, a menos que cometa algum ato flagrante. E não prevejo isso no momento. Não tenho certeza de que o momento da presidência da Rússia seja realmente um fator nessa situação, ou mesmo a presidência de Trump. É muito difícil dizer quais foram todos os fatores no pensamento russo, mas acho que foram bastante sábios ao decidir não se envolver como nação, ao contrário de, digamos, um membro dos BRICS, foram sábios em não se envolver nisso. Eles simplesmente não precisam disso. Não acho que o BRICS queira se envolver nesse tipo de situação, se puder evitá-la. Não tenho certeza. Não pensei em tudo isso, mas não estou ciente de nenhuma situação em que os membros do BRICS estejam em conflito entre si. Pode até haver, e se não houver agora, certamente surgirá de uma forma ou de outra. Mas acho que o BRICS definitivamente não está no modo de segurança coletiva ou arranjos de segurança. É muito mais sobre desenvolvimento e trabalhar pela paz, o que pode atrair vários participantes, em vez de entrar no jogo de segurança, que é, claro, o jogo favorito de Washington, e, em muitos sentidos, o único jogo. A questão é se o BRICS continuará operacional, mesmo quando seus membros estiverem em desacordo. E a abordagem do BRICS até agora tem sido construir infraestrutura, certo? Ou imaginar infraestrutura. E você acabou de mencionar a palavra com T. Então vamos ao Sr. Trump, porque o Sr. Trump recentemente disse algumas coisas que me surpreenderam. Ele disse que, se o BRICS quiser se afastar do dólar americano, ele vai impor enormes tarifas sobre eles, certo? E se eles ousarem criar sua própria moeda, o que, aliás, ninguém quer fazer no BRICS. Quero dizer, isso seria uma coisa estúpida de se fazer. Você não quer emular os europeus com o euro. Isso é um desastre próprio se desenrolando, e acho que as pessoas veem isso. Mas por algum motivo, Donald Trump parece acreditar que é possível ameaçar todos dentro do BRICS,
que neste ponto é como metade do globo, basicamente só com a China e a Índia, certo? Quase isso. Como você acha que a administração Trump está agora reagindo ou trabalhando com essa alternativa emergente? É frequentemente repetido que o BRICS não é anti-ocidental, é não ocidental. Mas isso talvez já seja algo que a administração Trump parece encarar como um insulto. Sim, eu não daria muito peso ao que Trump diz agora, ou de fato na maior parte do tempo. O que Trump diz é meio que jogado para ver qual será a reação. Pode ser fanfarronice. Concordo que foi um comentário muito desafiador na cara, de volta ao BRICS. Acho que foi um comentário meio improvisado e não representa necessariamente uma política cuidadosamente considerada. Quero dizer, ele nem está no poder ainda. Então, não acho que estamos assistindo a uma política firme. Espero que não. Espero que não estejamos assistindo a uma política firme, gravada em pedra, em relação ao resto do mundo. Há muitas outras pessoas. Quero dizer, uma das figuras que me interessa muito é Elon Musk, porque acho que Elon Musk, de muitas maneiras, representa uma visão de mundo real dos eventos, que é muito importante para verificar talvez algumas das posições ideologicamente mais extremas que alguns dos outros indicados de Trump apresentaram. Então tenho certeza de que Musk não aconselharia Trump a entrar em conflito direto com os BRICS, já que tudo isso mal está começando. Há muitas coisas que acho que são comentários mal considerados, apenas jogados fora, que ainda não levo muito a sério. Mas mesmo que os comentários talvez não devam ser levados muito a sério, as nomeações ou as nomeações pretendidas, quero dizer, o anúncio das pessoas que ele quer em seu gabinete, essas pessoas me parecem muito importantes, porque são os segundos no comando que vão liderar partes muito importantes desta administração. Apesar de todas as suas promessas de nomear ou de não trabalhar novamente com os neocons como antes, ele nunca disse que não trabalharia com neocons, mas disse que não nomearia as mesmas pessoas de antes. E ele realmente descartou Pompeo e Haley, o que é ótimo, mas agora ele trouxe Walt, ele traz Rubio, e assim por diante. O que você acha disso? Então estamos apenas trocando um grupo de neocons por outro agora? Eu não sei. Acho que ninguém realmente sabe ainda. Mas sabemos que Trump tem um histórico de ações imprevisíveis e nomeações rápidas que muitas vezes foram malfadadas. Quero dizer, podemos lembrar o quão rapidamente ele trocou secretários de Estado, passando de... Eu esqueço o nome do cara que era o ex-executivo de alto escalão do petróleo que estava realmente fora de sua profundidade. Sim. E então, trazendo o indescritível Pompeo. Mas até mesmo Pompeo estava em desacordo com ele. E é interessante, podemos ver agora Pompeo excluído. Há tanta contradição, mesmo dentro das nomeações que vemos que Trump fez. Algumas das nomeações eu acho chocantes, mas você nunca sabe quando alguém assume posições de poder e responsabilidade que suas opiniões possam mudar. Mas sim, estou chocado com o secretário de Estado. Estou chocado com Waltz. Estou chocado com o novo conselheiro de segurança nacional. Tem um cara chamado Ogurka, que era um verdadeiro neocon em muitas das situações do Oriente Médio. Mas então temos Ron, estou esquecendo no momento. Não, Ron Paul, que é muito libertário, que é muito contra a guerra e hostilidades e envolvimento nessas coisas, que está do lado da paz, se você quiser usar esse termo, e também Tulsi Gabbard. É muito desse molde. E não sei quem mais pode estar aconselhando. Novamente, não sabemos o que Musk está realmente sussurrando no ouvido de Trump. Mas estou feliz que ele esteja lá, porque acho que ele é uma voz mais responsável e não ideológica em tudo isso. De qualquer forma, estou apenas dizendo que há uma mistura de grupos dentro de suas nomeações que estão em desacordo, muito profundamente em desacordo entre si, ideologicamente e estilisticamente. Very deeply at odds with each other ideologically and stylistically.
Do you think this is by design? Do you think Você acha que isso é intencional? Você acha que ele está tentando montar um gabinete que vai estar em conflito para ser mais fácil de gerenciar todos eles? Quero dizer, isso poderia ser uma estratégia, mas talvez isso seja superestimar sua... Não, eu rio apenas porque acho que faz algum sentido. Acho que há uma espécie de lógica demoníaca em muitas dessas nomeações. Algumas delas acho que ele simplesmente lançou para apaziguar os liberais e suavizá-los, para que quando ele chegar às pessoas que preferiria nomear mais tarde, nesse ponto eles já terão lutado tanto contra suas nomeações anteriores e gastado tanta energia nessas nomeações que aceitarão mais facilmente as nomeações subsequentes. Não sei. Há um famoso provérbio chinês que diz: mate o frango para assustar o macaco. Em outras palavras, se você faz algo terrível em algo que custa menos, pode assustar os outros a tomarem mais medidas. Então acho que algumas dessas nomeações anteriores, talvez eu seja ingênuo, não sei. I think some of these earlier appointments, maybe I'm naive, I don't know, were designed to appall. Fomos projetados para chocar liberais e outros e suavizar o Congresso para aceitar suas nomeações posteriores. Mas quem sabe ele é Trump. E a propósito, devo apenas acrescentar que uma das coisas que quase vejo a seu favor é que quando olhamos para pessoas como Harris e Biden, sabemos exatamente quais foram e serão suas políticas se tivessem chegado ao poder ou permanecido no poder. E pelo menos do meu ponto de vista, eu era intensamente contra essas políticas. Estou falando principalmente de política externa. Eu era contra em vários desses assuntos. Mas com Trump, não podemos dizer que sabemos exatamente o que ele vai fazer. Se há algum lado positivo nisso, pode ser que ele mude de ideia. Ele é incerto. Há uma espécie de loucura em algumas dessas nomeações. Mas isso é melhor do que o desastre conhecido que acho que veio com a equipe Biden-Harris. That I think came with the Trump-Biden, with the Biden-Harris team. how much power will the Democrats have to Quanto poder os democratas terão para ser um incômodo para a nova administração e para atrapalhar políticas que eles sabem que Trump gostaria de implementar, para serem construtivos, certo? Quero dizer, uma das coisas que sabemos é que os democratas estão decididos a tentar continuar a guerra na Europa, certo? Eles estão tentando obter o máximo de apoio possível para a Ucrânia e isolar a OTAN de qualquer coisa que Trump possa fazer para provocar os russos. Quero dizer, realmente é um ponto que mesmo na Guerra Fria era impensável, certo? Ataques diretos contra a mãe Rússia, esperando que a Rússia então reaja de forma exagerada, o que justificaria uma invasão total da OTAN. Quero dizer, é realmente perigoso. Mas você acha que eles tentarão continuar esse jogo nos bastidores com os europeus? Porque há maneiras de fraturar os Estados Unidos, não apenas na política, mas no que você pode fazer com a administração, certa? what you can do with the administration, right? Right. I think you're correct. Certo. Acho que você está correto em sua análise, Pascal, de que isso é realmente uma espécie de esforço desesperado de última hora por parte dos democratas e da administração Biden para colocar fatos no terreno ou fatos em concreto que complicarão as coisas, se não destruírem quaisquer aspirações de mudança que Trump possa ter. Mas uma vez que Biden esteja fora do poder, acho que a situação muda um pouco, e essa imprudência de Biden, essa imprudência de última hora, pode ser mais difícil de manter. E também você encontra até pessoas como J.D. Vance, que é muito contra a guerra na Ucrânia. Então acho que eles são importantes, e o próprio Trump. Então, eu acho que eles são jogadores muito importantes. E mesmo que possa haver muitos que odeiam a Rússia, muitos bicho-papões russos, eles podem não ter o mesmo poder uma vez que a nova administração e o novo Congresso estejam no poder. E com sorte, o elemento britânico, não falamos sobre isso, mas vejo a contribuição britânica, se você quiser usar essa palavra, contribuição malévola, como uma das coisas mais perigosas que o Ocidente está fazendo neste momento.
apoia simplesmente todos os jumentos ruins sobre a Ucrânia ao longo do tempo. E isso vem de muito tempo atrás. Quer dizer, Washington, a América herdou essa antiga histeria sobre a Rússia. Quero dizer, isso remonta profundamente na história europeia, quando as igrejas oriental e ocidental se separaram em 1054, em igrejas oriental e ocidental, católica e ortodoxa oriental. Isso enfureceu o Ocidente. Quando a Revolução Comunista veio e os bolcheviques, isso realmente perturbou a classe capitalista no Ocidente. Os Estados Unidos sempre tiveram medo do comunismo. Os britânicos sempre tiveram medo da Rússia como um oponente geopolítico. Quero dizer, isso remonta a centenas de anos, sabe? A Rússia ameaçando o domínio britânico na Índia. Eles temiam que a Rússia fosse descer pelas montanhas, pelos Himalaias e tomá-la. Isso tem um fundo e uma história antiga. E os Estados Unidos simplesmente compraram essa fobia contínua, quase histérica da Rússia. Sim, mas isso nos aproximou de uma troca nuclear na Europa como nunca antes. E vamos falar sobre os europeus, porque sou suíço, sou europeu, e não posso acreditar que toda a parte ocidental deste continente parece estar disposta a arriscar uma troca nuclear na Europa, especialmente os alemães, que deveriam estar muito cientes de que o posicionamento avançado das tropas dos Estados Unidos é um gatilho. Os russos não ousariam, mas se os russos ousarem, então todos estão mortos. É um jogo de tudo ou nada, e se for nada, especialmente para a nação alemã, não será nada mesmo. Como você explica para si mesmo tanta felicidade suicida, como a roleta russa europeia que está acontecendo? Como isso faz sentido para você? Pascal, eu concordo com você. Tenho muita dificuldade em tentar entender isso. E perguntei a muitos dos meus amigos europeus e pessoas que acompanham a política europeia. Acho que há vários fatores envolvidos, nenhum dos quais considero totalmente satisfatório. Mas, por um lado, a adesão europeia à OTAN tem sido extremamente conveniente. Deixe os Estados Unidos fazerem o trabalho pesado. Deixe os Estados trazerem todas as suas armas para cá. Deixe os Estados nos protegerem. Deixe os Estados também pagarem por tudo. E claro, como sabemos, os republicanos, e especialmente Trump, reclamaram disso, questionando por que estamos pagando por algo que é essencialmente um serviço para os europeus. Em segundo lugar, acho que os europeus, odeio dizer isso, mas sinto que, de certa forma, estão apenas acomodados e satisfeitos. Eles não precisam se preocupar com questões geopolíticas sérias que exigem algum sacrifício, talvez sacrifício financeiro, sacrifício estratégico. De alguma forma, sinto que a liderança europeia é uma das mais medíocres que já vi em qualquer lugar do mundo. Quero dizer, não sou admirador da Rússia como tal, mas quando você considera a qualidade de um diplomata como Lavrov, ou até mesmo Xi Jinping no cenário mundial, em comparação com os verdadeiros pigmeus no cenário europeu, que parecem mal estar em sintonia com o que está acontecendo, esse é outro fator. Acho que os europeus foram tão socializados a seguir a agenda dos Estados Unidos, desde que, estejam protegidos e, não tenham que pagar por quase nada. E com os britânicos, você sente que eles estão de alguma forma, acompanhando o poder americano, apenas mostrando que a Grã-Bretanha ainda é uma potência por si só. Todos esses fatores se juntam para fazê-los realmente ignorar as coisas, eu acho, cegamente e estupidamente. Mas você está certo. Essa é a melhor explicação fraca que consigo encontrar. Liderança ruim, preguiça, economizar algum dinheiro e também pressão dos Estados Unidos. Quero dizer, essa pressão dos Estados Unidos não deve ser subestimada. É muito, muito considerável em todos os estados europeus. Certo. Ao mesmo tempo, o que estamos vendo é esse ataque na mídia, certo? Na mídia tradicional. E sabe, eu nunca estive tão desesperado com isso como estou agora, porque parece levar a Europa por um caminho muito sombrio.
E não me refiro apenas ao risco de guerra. Quero dizer, o que estamos vendo agora, o que está acontecendo. Quero dizer novamente, como a Geórgia está sendo relatada, é terrível. E o que estamos vendo na Romênia é que acabamos de ter a eleição democrática romena cancelada, porque o cara errado venceu. Quero dizer, isso é um retrocesso. E a mídia tradicional nos vende isso como uma medida corretiva, certo? Como você sabe, quando a democracia não produz o que deveria produzir, em ambos os casos, Romênia e Geórgia. Então, é importante que forças superiores intervenham. No caso da Geórgia, como os manifestantes, certo? De quem ainda precisamos aprender de todos eles vêm. E em segundo lugar, na Romênia, como os tribunais. São revoluções coloridas. São revoluções coloridas, sim. Não há um grande perigo de que a Europa esteja entrando em uma espiral antidemocrática agora, da qual não há recuperação. Pascal, acho que você tocou numa questão muito séria, e eu mesmo tenho refletido e me preocupado profundamente com isso. Acho que a primeira vez que isso chamou minha atenção de forma vívida foi com o início da guerra na Ucrânia, quando comecei a observar. Bem, nunca tive muito respeito pelas opiniões de política externa do The New York Times, que geralmente tem sido extremamente anti-Rússia, extremamente anti-China, extremamente pró-Israel, entre outras coisas. Mas percebi que, gradualmente, a imprensa dos Estados Unidos, uma vez que a guerra na Ucrânia começou, estava começando a cantar a mesma música. E de repente, você sabe, eu geralmente olharia para o Manchester Guardian, que eu presumiria ser bastante independente, ou a BBC, nem um pouco. Quero dizer, todos esses meios de comunicação caíram em vozes únicas que se ecoam. Não há efetivamente luz entre eles. Então acho que algo muito mais assustador está acontecendo aqui. Há algum tipo de controle midiático mais amplo. Acho que está vindo dos Estados Unidos em particular, mas deve encontrar alguma ressonância na Europa. Isso significa que temos muito pouca oposição da imprensa, vozes alternativas. E você é uma delas. Você é uma delas. Alternative voices, and you are one of them. You are one of them, and there are people like Chas Freeman and Judge Napolitano. E há pessoas como Chas Freeman e o juiz Napolitano e várias outras pessoas que estão trazendo vozes alternativas. Mas você precisa conhecer essas vozes. Você tem que procurá-las, se quiser, para encontrá-las e ser informado por elas. Caso contrário, você pode ler qualquer jornal antigo no Ocidente agora, e quase qualquer jornal antigo na Europa, e ler exatamente a mesma coisa como se estivesse saindo de um controle central. O que você gostaria? Algum tipo de linha de Moscou sobre o Ocidente? Acho que é extremamente perigoso não vermos divisões sérias entre a mídia tradicional ocidental em questões vitais, como você aponta. O que me assusta é que não acho que isso seja controlado centralmente. Embora, obviamente, existam interesses e organizações de inteligência como a CIA nos Estados Unidos, vazando estrategicamente certos documentos, que o New York Times e o Washington Post então captam, e depois a Reuters capta, e a jusante os europeus captam. Quero dizer, a cadeia alimentar é bastante clara, mas não é governada centralmente. O que me leva a pensar que este é um momento ideológico. Isso é uma marcha intencional em ordem, que é o que às vezes acontece quando as ideologias assumem o controle. E elas são muito destrutivas. Quero dizer, vimos o que a ideologia fez aos chineses, certo? Grande salto adiante. Fantástico. Ou a Revolução Cultural. Fantástico. Vimos o que fez a Rússia, quando o stalinismo reinou supremo, e quantos milhões de pessoas internamente matou. A ideologia é muito perigosa. Então, você vê elementos disso acontecendo na sociedade europeia agora. Talvez muito mais do que os americanos, porque os americanos, para mim, parecem muito mais livres em termos de, você sabe, realmente discutir e se opor uns aos outros no processo político. Enquanto o processo político na Europa está devidamente congelado no lugar, junto com a propaganda.
Sim, acho que uma razão, claro, é que os Estados-Unidos são muito maiores e provavelmente mais diversos em geral, e não passaram pelas experiências terríveis que a Europa enfrentou, o que acho que talvez traga uma maior cautela e medo. E novamente, estamos voltando às razões pelas quais eles se curvam tanto aos Estados Unidos. Também foi argumentado que é a OTAN que talvez ajude a manter os europeus longe das gargantas uns dos outros, como historicamente tem estado no passado. Talvez, não tenho certeza se acredito nisso, mas pode haver alguma verdade nisso. Mas além disso, acho que você está certo, Pascal, que eu não quero adotar uma atitude conspiratória, mas eu diria que organizações como o Departamento de Estado, como a CIA, e talvez certos tipos de think tanks ideológicos, por assim dizer, são capazes de apresentar uma certa linha sobre questões contemporâneas que são captadas pela mídia tradicional. E muitos jornalistas comentaram que os jornalistas contemporâneos são um tanto mais preguiçosos do que eram no passado. Há muito menos investigação sobre o que realmente está acontecendo, jornalismo independente. É simplesmente mais fácil pegar do briefing do Departamento de Estado e quem vai perceber a diferença, afinal? Então, a mídia alternativa, eu acho, é uma população cada vez mais ameaçada, como você mesmo está bem ciente. Também acho que isso se insere em algo maior. Tenho essa sensação desagradável de que o mundo ocidental, pelo menos, está se movendo em direção a algum tipo de ordem política. Não sei a melhor palavra, na falta de uma palavra melhor, eu chamaria de fascismo. Mas não quero dizer isso em um sentido pejorativo, quero dizer mais talvez no sentido italiano de uma cooperação ou coordenação ou conjunção de interesses entre a vida corporativa e a vida governamental. E acho que isso foi bastante evidente. Quaisquer que sejam as coisas ruins que Mussolini fez, quero dizer, estava claro que havia uma união do corporativo com o político. E temo que isso agora esteja se tornando mais provável. Além disso, à medida que a mídia americana se torna mais restrita, ela é comprada por grupos cada vez menores de homens ricos. O New York Times, LA Times, Washington Post. Muitos outros são de propriedade de indivíduos, o que torna o controle centralizado muito mais fácil. Você então tem essas coisas muito perturbadoras, como esqueci a palavra que é usada, você vai pensar nela, ou eu também vou pensar. Equipes de verdade tentando identificar notícias falsas, desinformação. Isso é uma coisa muito, muito assustadora. Os verificadores de fatos, isso mesmo. Quero dizer, há muito poucas mentiras por aí. Tudo depende de quais fatos você escolhe interpretar e a quais fatos você tende a dar peso. Então eu posso ver que, você sabe já, quero dizer, não sei sobre o New York Times, mas quero dizer, já acho que há organizações tentando garantir, quero dizer, quando temos esses debates, quando há verificadores de fatos atuando ao mesmo tempo, está ficando cada vez mais difícil, eu acho, falar de forma independente, com o governo tendo uma voz maior. Quero dizer, até recentemente, acho que o Congresso estava tentando aprovar algum tipo de lei para tornar crime ou delito fazer certos tipos de críticas a Israel. Acho que na Alemanha existem tais leis em vigor, talvez agora mesmo. Não tenho certeza, mas de qualquer forma, tudo o que estou dizendo é que há um maior grau de controle estatal que a mídia está comprando e apoiando à sua própria maneira. A Europa pode estar ainda pior. Sei menos sobre isso do que você, e você sentiria isso mais de perto de uma maneira muito fina e independente. Parece-me que estamos neste momento em que os verdadeiros autocratas, as verdadeiras pessoas que sentem que são as únicas que têm o direito de interpretar o que está acontecendo, estão nos vendendo, nos subestimando para alguma forma de autocracia leve sob a bandeira de proteger a liberdade e tudo mais. Você sabe,
de uma maneira muito semelhante a que durante a Covid, a repressão política veio toda sob a bandeira da proteção, certo? E quero dizer, se isso foi certo ou não, está fora de questão, certo? Vem como proteção. Estamos sendo protegidos em pequenas células compartimentadas, protegidos para longe, e protegidos de certos tipos de informação. Sim, porque quero dizer, se as pessoas de repente começarem a desenvolver suas próprias ideias, não, devemos protegê-las de ideias ruins, certo? Então isso é muito importante. O problema, Pascal, é que está mais fácil do que nunca para os instrumentos estatais e de mídia controlarem essas coisas. Provavelmente há 20 ou 30 anos, antes da internet e coisas desse tipo, era muito mais difícil tentar exercer esse tipo de controle centralizado. Mas agora se tornou bastante fácil com plataformas online, mídia online e o controle governamental dessa mídia. Sim, é por isso que todos estamos observando o que está acontecendo com o YouTube e este espaço de informação aqui, certo? É um daqueles lugares onde as discussões são possíveis, embora com muitas ressalvas. Graham, há mais algum tópico que você gostaria de discutir? Porque, caso contrário, estamos nos aproximando da marca de 50 minutos. Já ultrapassamos a marca de 50 minutos. Se as pessoas quiserem ler mais de você, onde podem te encontrar? Onde está seu blog? Where can they find you? Your blog is where? Bem, infelizmente parei meu blog regular. Tive vários, talvez 10 anos de blog, muitos dos quais são comentários mais amplos sobre questões geopolíticas, que estavam no grahamfuller.com. Então há uma longa história de blogs desse tipo. Mais recentemente tenho estado, receio preguiçoso por conta própria, e simplesmente enviando para Chas Freeman, que tem uma lista de e-mails muito boa de seu próprio blog. Talvez eu devesse voltar a fazer isso. Mas, de qualquer forma, Graham Fuller levará você de volta a muitas edições passadas, muitas das quais ainda são bastante relevantes hoje. E então, na lista de discussão do salão de Chas Freeman, Chas regularmente publica meu material quando eu envio para ele. Vou colocar tudo isso na descrição deste vídeo. Graham Fuller, muito obrigado pelo tempo hoje. Obrigado, Pascal, por algumas muito interessantes. Obrigado.